Boa tarde, aqui é o Bruno. Queria fazer mais um vídeo no canal sobre a Wu-Tang, que é o meu grupo de música favorito, né, para além do rap. E eu acho que é fácil explicar o porquê. Eu acho que não vai existir de novo um conjunto de 9 artistas tiveram muito sucesso individualmente, que se juntaram e quando produziam junto parecia que não tinha ego, parecia que não tinha uma briga. Obviamente existia rivalidade, mas existia aquelas brigas mais sentimentais ou mais mesquinhas entre si, né? Quando eles gravavam juntos, eles sempre queriam ser melhor do que o outro que tinha acabado de rimar, mas ao mesmo tempo isso aí criava uma dinâmica que na próxima música eles continuavam com essa batalha até o final do álbum. Então, tinha muito espaço para cada um conseguir se expressar da melhor maneira possível. Tinha muito espaço para o produtor RZA ele fazer o que ele queria e o que ele entendia, né, nas batidas. Eles conseguiram introduzir um novo estilo para a produção de hip hop no geral, né, misturando sample de filmes, partes de filmes asiáticos ou até próprios filmes norte-americanos, junto com sons de espadas cortando e umas baterias que eram diferentes do que estava em voga naquele momento, no começo da década de 90. E hoje eu queria dar mais ênfase e explicar também a trajetória do RZA, que foi o grande pensador e o cara que conceptualizou a Wu-Tang em si. O RZA, nascido em Nova York, ele já tinha tido uma passagem pela indústria musical, que foi pelo nome de Prince Rakim, que pela Tommy Boy Records. Ele lançou um álbum em 1991 chamado Oh, I Love You, Prince Rakim. E esse álbum foi um fracasso, né, industrialmente, não vendeu tanto, não venderam álbuns, teve apenas um single e teve apenas um clipe, mas o que esse álbum demonstrou para o RZA e foi muito importante para a trajetória dele foi, foi que a indústria em si, ela queria apenas vender o rapper e queria vender o rapper a partir de uma imagem que eles pensavam que era melhor para ele. Então, até pela própria capa do álbum, vocês conseguem perceber que não tinha uma relação muito clara com o que o RZA realmente representava. Eles tentaram vender o RZA como um cara bonito que fazia música para mulher e fazia música para balada, tal como faziam com a maioria dos outros rappers que estavam na moda naquele tempo. Né? Eles estavam tentando seguir a onda do Big Daddy Kane e desses outros rappers, mas o RZA não tinha muita relação com isso. Ele não teve controle sobre a música que estava no álbum dele. Ele não conseguiu eh, produzir todas as suas músicas. Ele não conseguiu dirigir o clipe e por isso que é tão distinta, né, esse álbum na discografia dele. Tanto que pouca pessoa sabe, pouca pessoa conhece essa passagem, né, do RZA. E vale ressaltar que o primo dele, o Diza, que também é parte fundamental da Wu-Tang, ele teve essa passagem junto com ele. Né? O Diza, ele faz um álbum também pela Tommy Boy Records chamado Words from the Genius, e nesse álbum foi a mesma coisa. Eles tentaram vender o Diza como um cara bonitão que tava lá para fazer música para mulher, para fazer música para festa. Né? O RZA nem conseguiu produzir esse álbum, não teve quase nada de participação efetiva no processo de criação, no processo artístico. E essa passagem pela indústria de ambos, né, delinearam para eles que o único caminho a se seguir, que daria certo e eles não precisariam vender, né, não se vender e meio que corromper os valores que eles seguiam para si individualmente, seria por uma via independente. E é isso que eles fazem com a Wu-Tang. Eles criam a Wu-Tang Productions, isso em 92. E já em 93 eles lançam o primeiro álbum, que foi produzido inteiramente pelo RZA, que chama Enter the 36 Chamber. E nesse álbum, eu acho que deve ter sido um choque para quem escutou naquela época. Já estava com muito hype underground esse álbum. Já tocava em rádios como rádios das universidades locais e também rádios mais alternativas, mais undergrounds no próprio cenário do rap.
E a Wu-Tang já estava fazendo um estardalhaço na rua, porque os rappers que faziam parte, né, o Method Man, o Raekwon, Ghostface Killah, eles também já estavam produzindo singles, já tinham certa presença ali no cenário de Nova York. E quando lança, né, eu acho que o que mais choca, assim, as pessoas é a influência dos filmes asiáticos na Wu-Tang, né. O RZA, ele pegava sample, né, ele pegava partes dos filmes para começar as músicas, ou para fazer intersecções, para fazer intermissions. Ele dava umas pausas dramáticas e colocava sons de espadas, né, sons de samurais morrendo. E várias das músicas também têm essa temática do kung fu e do jeito chinês de ser no geral, né. A gente pode falar do, Ghost Boxing e inúmeras outras. O RZA, além de produzir esse primeiro álbum da Wu-Tang em 1993, ele lança também o álbum Tikal com Method Man, em 1994, que é um álbum que vai meio contra o que o Method Man estava apresentando naquele tempo. O Method Man era a grande estrela da Wu-Tang, principalmente por fazer os refrões de músicas como Cream, né, Cash Rules Everything Around Me, que é uma música que todo mundo conhece. E o RZA, ele decidiu colocar umas batidas e um ambiente no álbum muito mais violento do que o Method Man estava acostumado, e fez ele lutar, né, contra as próprias batidas do álbum dele, que criou uma dinâmica extremamente interessante, porque o Method Man, que era conhecido pelo flow dele e de como ele conseguia meio que surfar na onda da batida, ele teve que mudar não só o estilo do rap dele, mas também as letras, o que tornou um álbum único. E foi um álbum de extremo sucesso comercial. Ele ficou 2 vezes platina em menos de 2 anos de lançado. E o próximo álbum que o RZA e a Wu-Tang lançou depois do Method Man foi a versão do 36 Chamber do Old Dirty Bastard, que também é primo, né, tanto do Deezer quanto do RZA. E essa versão do Old Dirty Bastard merece um vídeo próprio. O Old Dirty Bastard merece milhares de horas próprias para tanto experienciar a música dele, tanto para tentar aprender e explicar o que significa o Old Dirty Bastard para o rap. Mas em poucas palavras aqui, o Old Dirty Bastard, para mim, ele representa a essência do que é o hip hop. O Old Dirty Bastard, ele é extremamente único, né? O nome dele antes era A-Son Unique, e realmente, tanto quando ele cantava, tanto quanto ele rimava, tanto quando ele se apresentava no palco, era algo extremamente único e dificilmente vai ser repetido na história da música no geral, né? O terceiro álbum que é lançado após esses dois é o Only Built for Cuban Links, do Ghostface Killah, na verdade do Raekwon junto com o Ghostface Killah, mas os dois naquela época eles estavam agindo mais ou menos como gêmeos, né? Eles estavam assistindo os mesmos filmes, eles estavam rindo das mesmas piadas, e isso eles próprios contam. E eles foram produzir esse álbum em Bermudas, eles, né, saíram dos Estados Unidos, eles estavam se sentindo meio presos em Nova York e decidiram ir para uma ilha paradisíaca, tropical, e fazer o álbum lá. E essa influência do clima tropical dá para escutar já na primeira música do álbum, que é Knuckleheads, né? Começa com um barulho de cigarra. Let me hold on for you, one for me, two for you, one, two for me. Conversando, e depois já entra no cenário que eles criam em Nova York, que é eles assaltam um banco, depois tem som da polícia atirando, tem som de sirene, tem uma pausa e eles conseguem sair daquela situação. Eu acho que o Only Built for Cuban Links, ele foi muito importante para a trajetória do RZA, porque demonstrou a sensibilidade dele cinematográfica, né? Ele conseguiu criar nesse álbum literalmente um ambiente para os dois, né? Para o Raekwon e o Ghostface Killah rimarem, e junto com as outras participações lendárias, né? O álbum conta com o Nas em 95, logo depois de ele ter lançado Illmatic. Conta com Specta Deck, com Blue Raspberry, que é uma cantora, com o Deezer, conta com o You God, conta com Master Killah, Capadona, ou seja, é um álbum da Wu-Tang mesmo sendo individual.
E o quarto álbum, o Liquid Swords do Deezer, que é o segundo álbum do Deezer depois do primeiro em 91, também consegue fazer a mesma coisa. O RZA consegue criar um ambiente pro Deezer se expressar da forma como lhe convém, né? Ele consegue trazer tudo que o Deezer gostava, todos os filmes favoritos do Deezer, todo o tipo de bateria, de programação de bateria favorito do Deezer. E Liquid Swords também conta com todos os membros da Wu-Tang. Foi o grande último álbum individual dessa era, até 95. Liquid Swords é tido nas maiores listas das maiores revistas como o melhor álbum de rap de todos os tempos. Eu, sinceramente, acho que com certeza está lá no topo. E Liquid Swords abriu um espaço, junto com Only Built for Cuban Links, pro RZA entrar na indústria cinematográfica. Né? Ele produz a trilha sonora do filme Ghost Dog, The Way of the Samurai, do cineasta Jim Jarmusch, que é uma lenda na cena alternativa de Nova York, já tinha mais de 20, não, já tinha acho que 15 anos de carreira naquele momento, já tinha feito o filme com as maiores estrelas dos Estados Unidos e também já tinha feito filmes na Europa. Né? O Jim Jarmusch ele tem um filme Coffee and Cigarettes, que ele faz várias vinhetas com atores e músicos especiais e junta eles em situações numa cafeteria em que eles tomam café e fumam cigarros e conversam. E uma dessas cenas é o Deezer, o RZA e o Bill Murray, né? Que é uma junção extremamente interessante, né? Tem outra cena que eu gosto bastante, que é do Iggy Pop com Tom Waits. Vale muito a pena assistir para quem não assistiu. Mas voltando, né? O Ghost Dog, The Way of the Samurai, é estrelado pelo Forest Whitaker, que também é uma lenda. E conta, ele faz a parte de um assassino de aluguel que trabalha para a máfia italiana e vive meio que num terraço no último andar de um prédio, vive a vida meio de um eremita que não tem muita relação com a sociedade que ele está imposto, e ele cria pombos e tem um código de conduta igual a dos samurais. E assim, dá para perceber as semelhanças, né? E por isso que a ligação foi tão virtuosa entre o cineasta e o RZA que compôs. Porque o Wu-Tang é exatamente isso, é trazer a vida do samurai para esse cenário urbano de Nova York que é completamente perturbado, né? E esse filme é de 1998 e depois disso o RZA ele fez a trilha sonora de Blade, que é outro enorme filme, e fez de Kill Bill 1 e 2, né? Kill Bill eu não preciso nem tecer comentários, dirigido pelo Quentin Tarantino, estrelado pela Uma Thurman, é um dos maiores filmes do século XXI, tanto em crítica quanto em box office, né, de quanto vendeu nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Isso daí estabeleceu o RZA enquanto um dos maiores, né, um dos maiores compositores de trilha sonora mais alternativa e mais violenta que a gente já teve. Depois disso, ele fez Afro Samurai, que é estrelado pelo Samuel Jackson, que na verdade é um desenho animado, né, que o Samuel Jackson faz a voz. E o RZA ele continua até hoje com a sua produção artística, continua até hoje contribuindo para o cenário do rap no geral. Eu vou deixar aqui recomendado uma entrevista que ele fez num programa que é um dos meus programas favoritos de rap de assistir lá dos Estados Unidos. Eu acho que hoje em dia tem legenda automática que dá para assistir no YouTube e dá para acompanhar o que eles falam. O Reese é um cara bem calmo, ele fala bem tranquilamente, ele toma o saquê dele, ele age exatamente como você espera que o Reese agiria. É uma entrevista de 4 horas no programa Drink Champs, né? O Drink Champs é um podcast que eu acho o melhor que tem para você conhecer realmente as figuras, né, as estrelas do hip hop. Tem episódio com qualquer pessoa que você pode pensar, desde Dr. Dre até Erykah Badu, tem. E nesse episódio de 4 horas, o Reese ele conta um monte de história da época da Wu-Tang, e é tal qual a série que ele escreveu e ele produziu. Então, assim, se vocês querem realmente adentrar no universo que é separado da indústria de verdade, dessa indústria que chega para nós mainstream,
tentem acompanhar o RZA e todos os membros da Wu-Tang, né, eu recomendo vocês assistirem as entrevistas do Raekwon, do Ghostface Killah, do Method Man, que sempre tá em alta. O Method Man faz um monte de filme, né, um cara que é muito influente em inúmeros aspectos. E é isso, por hoje é isso.